Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João aqui na Bíblia de Estudo Swindoll, na nova versão transformadora. Se não me engano, hoje no capítulo 18. Isso. Capítulo 18. Esse daqui é o quadro que eu li ontem, do capítulo 17. Tem umas notas de rodapé aqui também do capítulo 18. Tem um quadro de estudo aqui com relação à vida de Judas Iscariotes, que é o traidor mais famoso do mundo, mas provavelmente eu não vou ler. Então, vamos lá. Começar aqui, capítulo 18. Jesus é traído e preso. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E, uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali, com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote interroga Jesus. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu, falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo, isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu, se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou.
Mais um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: Qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: Não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpre-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: Essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos respondeu: Que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Vamos às notas de rodapé aqui do capítulo 18. A prisão de Jesus, em João 18, 4 a 11. Para mim, duas coisas se destacam no relato sobre a prisão de Jesus. Primeiro de tudo, embora não houvesse dormido naquela noite, em nenhum momento ele perdeu o controle de si mesmo. Mesmo diante de um processo perturbador no qual seria levado de um lado para outro em tribunais, nunca chegou a perder o controle. O segundo destaque é seu espírito disposto e submisso. Ele realmente estava respondendo de maneira submissa à missão do Pai. É por isso que veio a este mundo. Jesus veio para morrer e teria de submeter-se a essas autoridades injustas para que tudo saísse de acordo com o plano de Deus. Julgamento injusto. Em João 18, 23, 24. Jesus fez uma pergunta válida: Se digo a verdade, por que me bate? Ele não recebeu resposta, o que na verdade foi a resposta. Eles não têm uma resposta. Anás, sem ter como defender o tratamento que aplicava a Jesus, despachou-o para seu genro, Caifás, o sumo sacerdote no poder. Não foi um julgamento justo, nunca teve o propósito de ser. Foi um linchamento. Negação de Pedro, em João 18, 25 a 27. Ao deparar com a cena aqui descrita, você não quer ler. Você estuda eventos nos quais não quer acreditar. Vê fissuras na rocha que você desejava que nunca estivessem ali. Mas também pode ver um homem real, que foi perdoado de um pecado real. Você vê um homem que se tornou um dos heróis de Deus, com todos os seus defeitos. Não há nada ocultado, apenas perdoado. Amém. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final do capítulo 18. Amanhã a gente volta para a sequência
da leitura do Evangelho de João. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.